Boa noite, Miguel. Boa noite, Sana. Já temos um novo governo. Amanhã vão ser conhecidos os secretários de Estado, se não ainda hoje. A lista pode chegar a qualquer momento ao Presidente da República e ele emitir uma nota com esses novos governantes que tomam posse. Mas o que é que tu esperas para estes próximos 100 dias, sendo que eu já vejo aí assinalada a primeira medida deste governo, ou seja, a mudança de símbolo? Exatamente. E eu tenho isto aqui como prova da resistência ao primeiro ato do governo. Por duas razões. Primeiro, porque eu gostava muito deste símbolo, porque em birro com a nossa bandeira, com o nosso hino, acho que já era tempo de fazermos um update, em vez de continuarmos ligados ao gosto dos republicanos de 1910, a países que já mudaram de hino, de bandeira, outros até mudaram de nome. E, francamente, eu acho que isto é uma manifestação de saloísmo, voltarmos ao símbolo da República, com as quinas, com os castelos, com os brasões, com não sei o que mais. Só falta mesmo o Castelo de Guimarães, o Galo de Barcelos e o Santuário de Fátima para ficar tudo pronto. Mas Montenegro tinha prometido que iria fazê-lo se um dia fosse Primeiro-Ministro. Assim que isso acontecer. Montenegro representa 29% dos portugueses, caramba. Isto ao menos foi escolhido por um governo que representava 52%. E é mais bonito, e eu acho que é pacóvio que a primeira medida seja uma manifestação de saloísmo, de patriotismo salóio. Acho mesmo que é ridículo. Nós estamos à espera que o governo tivesse algumas medidas em carteira para apresentar que não fosse isto. Acho que isto é Ficaste ridículo. surpreendido que fosse apenas isso e apresentar os planos de emergência de 60 dias para o combate à corrupção e à saúde? Ele não apresentou plano nenhum. Não, Ele pediu aos partidos que apresentassem. Mas o próprio governo em si não tinha nada na manga sobre isso. Também seria normal que dissesse, olha, nós temos aqui estas medidas, agora vocês apresentem outras, depois vamos juntar todas. Mas não, os senhores apresentem medidas do combate à corrupção. Mais nada. Depois, hoje, tivemos o Ministro dos Negócios Estrangeiros a erguer-se como um gigante em Bruxelas, como se nós fôssemos um gigante de política externa, e a declarar já que agora não vai haver ambiguidades, que Portugal quer imediatamente a Ucrânia na União Europeia e também quer a Ucrânia na NATO. Ora, a política externa portuguesa é uma coisa que sempre foi consensual entre os dois partidos do governo e entre eles e o Presidente da República em funções. Mudam os partidos do governo, muda a cor política do Presidente da República, mas houve sempre um consenso nesta matéria. Eu acho estranho que Paulo Rangel, cuja nomeação eu até elogiei a semana passada, achei que podia dar um bom ministro dos estrangeiros, tenha começado com esta bravata, a Ucrânia já na NATO e tudo. Ora, a Ucrânia está em guerra. Se a Ucrânia entrar já para a NATO, isso significa que se ativa o artigo 5º da NATO, que significa que qualquer país pode ir em ajuda da NATO, deve ir em ajuda da NATO, da Ucrânia, qualquer país da NATO. E, portanto, temos uma guerra já com a Rússia. Eu não sei se ele mediu bem aquilo que queria dizer. Estas coisas são muito softs, tem que se fazer com muita delicadeza. Não é chegar lá naquela pose de bravata com que ele esteve há tempos em Madrid, naquele comício patético aos gritos, não te mates Espanha, contra o governo que está em funções, e agora vai ter que negociar com o governo espanhol. Nas primeiras 48 horas, o balanço que tu fazes deste novo governo em funções é negativo. Há alguma forma de... Quer dizer, eu não estava à espera que fosse brilhante. Agora também escusavam ter entrado com estes sinais de... vamos mudar tudo, vamos mudar o símbolo do governo, vamos mudar o logotipo, vamos fazer uma política externa sem ambiguidades. Calma, meus senhores, calma. Vocês vão ter que governar dificilmente. Vão ter que governar com acordos, vão ter que governar na corda bamba. Isto vai ser uma geometria variável a todo o tempo. E pelo menos vão governar até novembro, já com a espada sobre a cabeça colocada pelo PS e pelo Chega, de eventualmente virem a não aprovar, a chumbar o orçamento do Estado. É o mais provável. O que é que prevês que aconteça nos próximos 100 dias? Bom, há uma coisa que eu retive do discurso de Luís Montenegro, do discurso de posse, que eu acho que foi positivo, que foi ele dizer que a história do déficit, do superávit de déficit, do déficit excessivo, que tinha transitado 2023, é uma coisa, é um erro e é uma coisa irresponsável contar com isso. Porque, de facto, a grande parte da parte leal desse excesso, desse excedente orçamental, pertence à Segurança Social, não se pode mexer nela. Depois, a execução dos 2 primeiros meses orçamentários deste ano é metade do superávit do ano passado. Portanto, o melhor é não contar com isso. Toda a gente fez contas com isso na campanha eleitoral, toda a gente fez promessas baseado nisso. Ainda hoje ouvi não sei quem a dizer há dinheiro do excedente orçamental. O melhor é não contar com isso e fazer uma política económica que
que não conte com isso. Mas esvaziando a teoria dos cofres cheios, julgas que Montenegro, ainda que Leitão Amaro ontem não tenha respondido toda esta pergunta incessantemente feita pelos jornalistas, o que está a querer dizer é que não vai cumprir, ou seja, não vai satisfazer as reivindicações tanto das classes profissionais, como os médicos, os professores e, acima de tudo, as forças de segurança? Se ele satisfazer todas, nós estamos falidos no final do ano. Estamos outra vez com déficit negativo, aumentamos a dívida pública e, atenção, porque não é só neste ano, porque as reivindicações todas que estão em cima da mesa são despesa permanente para o futuro. Não são só para este ano. Ficará em todos os orçamentos de Estado dos anos que venhem. E, portanto, em todos os anos, nós vamos ter, não sei, 1.000, 2.000, 2.500 milhões a mais todos os anos para cobrir. E este princípio de que primeiro gastamos, depois vamos ver onde é que arranjamos receitas para ele, não é, eu acho que não está nos planos de Luís de Montenegro e ainda bem que não está. A NATO assinala hoje 75 anos. Falo debaixo desta sombra de estarmos a viver duas guerras e não sabemos bem se não viveremos ainda outra bem mais complicada. O que é que tens a dizer sobre este percurso da NATO nos últimos 75 anos e o que é que tu antevês que possa vir a ser feito de bom e de mau? Sandra, basicamente a NATO tem dois períodos. Os primeiros 50 anos, que são aquilo que nós chamamos de Guerra Fria, em que a NATO e o Bloco do Leste viveram sob o princípio da dissuasão nuclear mútua, ou seja, eu não disparo uma arma nuclear contra ti porque tu disparas contra mim. E, portanto, se eu te destruir, tu destróis-me a seguir. A partir de 1991, com a extinção do Pacto de Varsóvia e da União Soviética, tudo mudou. Na altura até se pensou que a NATO podia deixar de existir, visto que o seu inimigo tinha deixado de existir. Mas não. A NATO não só não se extinguiu, como continuou a crescer sempre. E a crescer sempre em direção à Rússia. Eram 12 países fundadores, eram 12 países em 91. A NATO não tinha 1 quilómetro de fronteira com a Rússia. Hoje em dia são 32 países e são milhares de quilómetros de fronteira com a Rússia. Se eu me colocar do ponto de vista de um russo, eu sinto-me ameaçado, porque eu pergunto porque é que eles vêm para cá. Aliás, Putin, 2 meses antes da invasão da Ucrânia, Putin tem um discurso em que diz isso mesmo. Nós colocamos armas nucleares ao pé dos Estados Unidos, ao pé da Grã-Bretanha, ao pé de um país, não colocamos. Ele, aliás, diz que as relações do Kremlin com a NATO hoje são de confrontação direta, não é? E estão, porque as últimas armas que Zelensky está a usar, ainda ontem se acabava disso, são armas de longo alcance que a NATO forneceu. Isso permite-lhe atingir território russo. Portanto, são armas da NATO que estão a atingir território russo. Isto é o último patamar antes de verdadeiramente o confronto direto. O que o porta-voz dele, Peskov, disse é: estamos num clima de confronto direto, quase confronto direto. É o último passo antes da guerra. Eu vejo um panorama muito negro. Só ouço falar em guerra, clima de guerra. Ainda hoje Macron disse: não tenho dúvidas que a Rússia vai atacar os Jogos Olímpicos de Paris, mas não disse como. Vai atacar como informaticamente, com atentados terroristas, vai fazer como. Isto é uma afirmação muito grave para se fazer. Quer dizer, não se atira assim para o ar sem mais nem menos. Não concretiza. Portanto, eu acho, e há outra coisa, ontem a embaixadora dos Estados Unidos na NATO disse: hoje em dia o teatro de operações da NATO é global. E envolve nomeadamente a Ásia-Pacífico. Ou seja, a NATO começou por ser o Tratado do Atlântico Norte, o seu teatro de operações era a Europa e o Atlântico Norte, porque a Rússia era o inimigo. Neste momento, e abertamente, a NATO, que já interviu fora desse espaço, interviu nomeadamente no Iraque, interviu no Afeganistão, vai até a Ásia-Pacífico, ou seja, até à China, que é, de facto, aquilo que os Estados Unidos consideram a grande ameaça. Portanto, nós, europeus, membros da NATO, nós, portugueses, podemos amanhã estar a ser arrastados para um conflito, já não na Ucrânia, mas na Ásia-Pacífico. E por falar dessa possibilidade, uma das questões que está em cima da mesa e que tem gerado muita controvérsia é precisamente o regresso do serviço militar obrigatório ao nosso país. Qual é a opinião que tens? Eu acho que nós devemos ter uma defesa. Primeiro, devemos ter uma defesa que tem sido muito descurada, e entre todos esses setores socioprofissionais e do funcionalismo público que reclamam aumentos salariais e novas condições, há dois que eu acho que deviam ter prioridade. São os funcionários judiciais, que os tribunais não funcionam, e eles têm razão, e as Forças Armadas. Agora, a questão do SMO é difícil
difícil de abordar pelo seguinte. Primeiro, a questão só se põe que não há efetivos nas Forças Armadas. Nós temos 23 mil e nós devíamos ter 33 mil, pelo menos. Faltam efetivos das Forças Armadas. As Forças Armadas não os conseguem assegurar, são mal pagos, as carreiras não são atrativas, não há uma ligação entre a formação que é dada nas Forças Armadas e depois, para quem quer sair da vida civil, e precisamos de mais soldados. Mas precisamos de mais soldados para quê? Não é para limpar botas aos oficiais, não é para estar a fazer a comida na cantina do quartel, para isso não interessa. Se é para cumprir 1 ano ou 2 de serviço militar obrigatório, também não vejo grande utilidade por isto, Sandra, porque hoje em dia o armamento é altamente sofisticado e a formação mesmo de um só soldado, não estou a falar de um sargento nem de um oficial, é uma coisa que demora muito tempo. O armamento que nós vemos em ação na Ucrânia, por exemplo, aquilo demora muito tempo de formação. Mas face ao contexto de guerra iminente e eventualmente que temos pela frente, e olhando também para o comportamento dos outros países, não te parece prudente que se cumpra de certa forma a Constituição que diz que nós também temos o dever de defender o país? Nós temos o dever de defender o país e por isso é que eu acho que nós devemos ter Forças Armadas. E engloba aqui também a questão que está em cima da mesa das próprias mulheres poderem ter que ser chamadas ao serviço militar obrigatório. Parece-te completamente fora de contexto e sem sentido esta possibilidade? Não me parece fora de contexto. Como eu disse, eu acho que devemos ter Forças Armadas e eu acho que a discussão deve ser aberta, mas com 2 condicionantes. Que tipo de serviço militar? Quanto tempo? E com que utilidade? E segundo, é no interesse de Portugal ou é, por exemplo, no interesse da NATO ao serviço da política externa americana? Se é o serviço da política externa americana, que é a linha que a NATO está a seguir, eu sou contra. Eu não quero ver soldados portugueses no Pacífico a defender a política externa americana. Mas se forem para defender Portugal? Se forem para defender Portugal, obviamente que sim. E se forem no contexto de uma política de defesa europeia autónoma da política da NATO, também, porque nós somos membros da União Europeia. Com isso eu estou de acordo. Agora, se é para ir onde estão os interesses americanos, por exemplo, Segunda Guerra do Iraque, completamente inútil, com pretexto falso, que havia armas de destruição maciça, com isso, eu sou contra isso. Vamos avançar para o próximo tema. O telefonema de Biden hoje marca o dia a Netanyahu. Acontece poucos dias depois deste ataque fatídico de Israel aos 7 voluntários que estavam simplesmente a distribuir ajuda humanitária e que foram mortos. Este telefonema de Biden, que é no fundo um puxão de orelhas, uma nova exigência de cessar fogo, no meio de um ambiente em que Netanyahu está cada vez mais sob forte contestação do próprio povo israelita, parece que pode alterar de alguma forma o contexto e até somando aqui o facto de não ter sido só a morte dos voluntários da ONG, mas também o ataque de Israel aos elementos das secretas iranianas que estavam na Síria, pode alterar aqui o contexto desta guerra no Médio Oriente? Eu acho que não, Sandra. Quer dizer, o que é de novo? O que é de novo é que a carrinha da organização da World Kitchen que foi atingida. Mataram um palestiniano, mas mataram 3 ingleses, um polaco, um americano e um australiano. E isso é que foi uma coisa nova. Voluntários. E isso é que indignou o Ocidente, finalmente. Agora, hoje, Biden ralhou com Netanyahu, mas ao mesmo tempo renovou a ajuda militar a Israel. Nenhum país do Ocidente ainda cortou o fornecimento de armas a Israel. Essas armas, eles sabem, estão a contribuir para que Israel já tenha morto 35 mil civis, 15 mil crianças, 200 pessoas, 400 pessoas mortas no hospital Al-Shifa durante 15 dias. Onde é que já se viu um exército ocupar um hospital durante 15 dias e matar civis? Mas não te parece que a contestação nas ruas também já está a assumir proporções que ameaçam a governabilidade e a capacidade de resistência do governo Netanyahu neste momento? Mas as manifestações de rua eu ainda não as vi contra a operação em Gaza, só as vejo contra o primeiro-ministro. Mas é ele que as lidera. Sim, mas não é propriamente contra a operação em Gaza, é contra o resultado ineficaz da libertação dos reféns israelitas. Ou seja, a operação não conduziu à libertação dos reféns. Agora, que a população israelita se tenha revoltado contra o genocídio que Israel está a levar a cabo, isso eu ainda não vi. E tu falaste aí da operação que Israel levou a cabo em Damasco. Pensa bem nisto. Israel, desde sempre, liquida alvos que decide que são inimigos do Estado de Israel no estrangeiro. A Mossad identifica esses alvos
propõe ao Primeiro-Ministro que sejam executados, é o Primeiro-Ministro que dá a ordem. E a Mossad tem até uma unidade especial para executar essas operações, chama-se o Kidon. O Kidon, depois de receber a ordem do Primeiro-Ministro, executa esses alvos no estrangeiro. Mas normalmente é o mais discreto possível. Envenenam-os, dão-lhes um tiro, quando muito faz explodir, armadilhar o carro onde eles vão, etc. Agora, uma operação da Força Aérea, na capital de um país terceiro, que manda abaixo um edifício para matar agentes de um segundo país, nunca se tinha visto. Em lado que neste caso queria matar um comandante e acabou por matar 6. Mas nunca se viu em lado nenhum. E é extraordinário, por exemplo, que esta cimeira da NATO não tenha uma palavra sobre isso. Imagina agora que a Rússia, para liquidar um comandante ucraniano, atacava um país. Atacava o consulado da Polónia, da Ucrânia e na Polónia. Repara, ouvimos já aquelas declarações do próprio Israel a dizer aos Estados Unidos não se metam. A CIA ainda ontem libertou informação que dava a entender que poderia haver um ataque iminente do Irão a Israel. Quão fiáveis são estes dados e até que ponto é que não podemos ter aqui um envolvimento do Irão que faça escalar o potencial desta guerra no Médio Oriente? Estou a perguntar-te pela leitura que fazes dos intervenientes políticos e disso mesmo que estavas a dizer, ou seja, nunca se viu um país ter atacado um país terceiro para liquidar agentes secretos de outro país. Com a Força Aérea. Sendo o país envolvido Irão. Ir matar alvos de um segundo país num país terceiro com a Força Aérea na capital. Nunca se tinha visto. Isto é puro terrorismo internacional. É puro terrorismo. Agora, como é que o Irão responderá? Eu não te sei dizer. Eu espero que não responda porque a escalada seria muito perigosa. Miguel, agradeço-te esta presença aqui no Jornal Nacional e voltamos a ver-nos, como sempre, na próxima semana com o Jornal Nacional. Boa noite.